Olá pessoal, hoje nós vamos estar aqui no nosso terceiro vídeo falando aí agora sobre os manuscritos do Mar Morto, no nosso terceiro vídeo aí dando uma continuidade aí dos outros dois anteriores. E os manuscritos é um assunto bastante interessante, muito legal, né? Bastante intrigante, polêmico, controverso aí para alguns. E hoje nós vamos estar aqui fazendo uma relação dessa descoberta, né, dos manuscritos do Mar Morto com uma seita bem conhecida, a seita judaica, chamada de os essênios, né? Vamos ver qual a relação que existe aí entre esses manuscritos com os essênios, né? Então vamos lá. Encontrados no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, conhecido como a comunidade de Qumran, ou Qumran, onde estão as cavernas, né? Lá onde se localizam as 11 cavernas, desde a década final da década de 40, né, para cá, que elas vêm sendo descobertas. Esses manuscritos foram encontrados ali no fim dessa década, na década de 40, né? Estendeu-se pela década de 1950 também essas escavações, né? Essas descobertas. E neste lugar os essênios viveram por cerca de 300 anos, segundo os estudiosos. Eles eram sacerdotes que romperam com os sacerdotes lá de Jerusalém, né? Flávio Joséfo, o historiador famosíssimo aí, conhecido aí no mundo inteiro, né? Flávio Joséfo traz muitas informações acerca desta comunidade dos essênios. Eles criavam vários meninos de famílias que residiam lá em Jerusalém. Alguns especulam, né, que um desses meninos foi Jesus Cristo, tenha sido Jesus Cristo. Pura especulação, lógico, né? A Bíblia relata que Zacarias, pai de João Batista, era da família sacerdotal, né? E de acordo com o Evangelho, João Batista foi criado no deserto. É provável que ele tenha sido levado pelo seu pai para ser criado e educado no deserto, longe dos sacerdotes corrompidos lá da cidade de Jerusalém. Outra evidência é de que a pregação dele, João Batista, estava muito aproximada do modo de pregar dos essênios. Eles eram conhecidos pela a voz que clama no deserto, os essênios, preparando o caminho para o Messias, que era a crença deles também. Bem, João afirmava, né, categoricamente, no Novo Testamento a gente presencia essa afirmação de João Batista, que, abre aspas, eu sou a voz que clama no deserto. E aí, fazendo uma comparação aí bem clara, dá para a gente fazer uma comparação dessa afirmativa de João com a afirmativa também dos essênios, né? João falava, eu sou a voz que clama no deserto. Tudo indica que João rompeu com essa comunidade, pois ele partiu para as bandas lá da cidade de Jericó, próximo ao Rio Jordão, onde lá ele realizava batismos. Lembrando que o judaísmo daquela época praticava os muitos banhos de purificação, né? Já era uma prática aí do judaísmo lá daquela época. Existem vários tanques que foram encontrados pelos arqueólogos que comprovam isso, né? João Batista ensinava, porém, João Batista ensinava um novo batismo com o significado não só o de purificação,
mas o de arrependimento. Os essênios fizeram várias cópias do Antigo Testamento hebraico devido ao massacre ocorrido no ano de 68 depois de Cristo, que culminou na destruição do templo em Jerusalém no ano 70 da era cristã, né? E a gente sabe que diante disso, e ainda se estendeu com o massacre pelos soldados romanos, né? Em Massada, na fortaleza de Massada, a fortaleza destruída no ano por volta de 73, 74, segundo achados arqueológicos, onde foi encontrado vestígios arqueológicos dessa guerra, como, por exemplo, do acampamento romano naquela ocasião, né? Tudo indica que esses manuscritos foram encontrados nessas cavernas, nesse período entre os anos 68 e 74 depois de Cristo. Tudo indica que envolveram os eventos históricos do massacre dos judeus pelos romanos, né, pelos soldados romanos. A destruição do templo e da fortaleza de Massada, assim respectivamente, né? São 11 cavernas no total lá na comunidade hoje que nós chamamos aí conhecidamente de Qumran ou Qumran, né? Foram acidentalmente encontrados por pastores locais. Vários vasos de cerâmica repletos de rolos dentro deles. Haviam neles cópias datadas até 200 anos antes de Cristo. Esses manuscritos foram comparados com outros já existentes, encontrados posteriormente, né? Desde o século X depois de Cristo. Exemplo disso é o livro de Isaías, né? Comprovando assim que o texto bíblico foi preservado de maneira fiel, contrariando aí os críticos fervorosos da Bíblia, né? Os essênios, eles fascinam, exercem um fascínio, né? em muitas pessoas, né? Devido aos seus pensamentos e sua teologia se aproximarem com os primeiros cristãos, né? O cristianismo primitivo, né? Essa aproximação desse pensamento entre os essênios e os primeiros cristãos ali. Eles vão afirmar aí da sua influência ali no início do cristianismo, o pensamento dos essênios. Homens que escreveram sobre os essênios, a gente pode citar Flávio Josefo, como já falamos aqui, né? Nascido aí no ano 37 e falecido ali no ano 100 depois de Cristo, né? Ele discorre sobre esse grupo em algumas páginas de sua obra Guerra Judaica, né? O Flávio Josefo menciona esse grupo. Outro também que escreveu sobre os essênios é o Hipólito de Roma, Plínio o Velho, mais um, e o Eusébio de Cesareia, né? Então conhecido também aí, historiador Eusébio de Cesareia, que viveu de 260 a 340 depois de Cristo, que ele escreveu o livro A História Eclesiástica sobre os primeiros cristãos. Olha aí que interessante. O documento descoberto no século XIX, também chamado de o documento de Damasco, também nos ajuda a compreender o início da história dos essênios, né? Tudo indica que os essênios surgiram na época dos macabeus, que lutaram contra o Império Seleucida. Eles tiveram um líder inicial, os essênios, chamado de o mestre da retidão ou da justiça. Sobre o fim dos essênios,
Bem, provavelmente eles foram dizimados pelo exército romano entre os anos 68 e 74 da era cristã. Sua existência durou aproximadamente de 2 a 3 séculos, pessoal. Então, hoje a gente trouxe aí mais um pouco aí de informações, né, mais um pouquinho de informações acerca dos manuscritos do Mar Morto, os rolos, né, os pergaminhos do Mar Morto, ali encontrado naquelas 11 cavernas ali em Qumran, próximo ali ao Mar, né, Morto, e aí algumas informações sobre os essênios e alguns historiadores que escreveram sobre esta seita judaica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, onde nós estaremos discorrendo aí, descrevendo mais um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto, os essênios e o início ali do cristianismo. Um abraço, fique com Deus.